Olá, eu andei pensando aqui que eu devia falar para vocês sobre o meu livro Verde Vale. Tipo assim, o primeiro livro a gente nunca esquece, né? E aí por 77, 78 eu escrevi em cadernos, com caneta. Nesse tempo eu morava nos altos da Rua 15, e depois eu fui morar em 78 eu entrei no emprego que eu trabalhava em Brusque, Santa Catarina. Eu não tenho certeza se eu acabei de escrever local lá. Sei que terminei de passá-lo a limpo, datilografá-lo, lá em Brusque, né? E como é que ele surgiu? Ele surgiu assim, da necessidade que eu tinha de estar sempre lendo e aprendendo e pensando e tal, no tema imigração. Nisso aí eu estudei muitas imigrações, assim, por exemplo, para a Austrália, para a África, para tudo quanto era lado, né? Tinha uma que era muito próxima de mim, que era da família da minha avó, do meu avô, do meu bisavô, lituanos, para Santa Catarina, mas eu acho que eu era muito imatura ainda, que eu escrevi sobre aquilo, mas não tinha visão real das coisas ainda. Sei que lá pelas tantas veio a coisa assim, tá, Urda, tens que escrever sobre o que tu conhece. E o que eu conhecia era a imigração alemã para Santa Catarina. Fazia parte, né? Então, conhecia muitas facetas e tal. Então, aí saiu o Verde Vale. Passei muitas noites, muitas tardes de sábado, tardes de domingo. Nunca gostei de levantar cedo, sempre é tarde ou à noite, né? Era um tempo em que Blumenau, a Rua 15, fechava a sua parte mais baixa, aquela que pega enchente primeiro. E nos sábados, depois do almoço, e só abria domingo de noitinha. Então, eram colocadas cadeiras e mesas, e os barzinhos serviam ali na rua e tal. Então, muitos sábados eu fui para lá com meu caderninho escrever. Muitos sábados eu fui para a biblioteca pública do Dr. Fritz Miller pesquisar, né? O que havia para pesquisar não era muito. Era o livro de História de Blumenau, do José Ferreira da Silva, e mais um outro, que nesse momento me falha o nome, de um juiz que morou em Blumenau em tempos antigos também, que fez um levantamento da história até a criação do município. E aí tinha todas as outras coisas para pesquisar, tipo assim, quando é que nasce o milho? Quando é que se semeia a alface? Quando é que é a colheita de outra coisa e assim por diante? Coisas que não faziam parte do meu dia a dia e que eu tinha que saber se eu quisesse dar um formato legal para o livro, né? Então, onde vocês imaginarem, eu pesquisei. Inclusive entre as pessoas com quem eu convivia, os mais velhos, né, que eu venho de uma família de agricultores, então meus pais sabiam muita coisa, e tinha almanaques, e tinha coisas assim. Nesse tempo ainda havia lá no pátio, no Museu da Família Colonial em Blumenau, uma casinha de imigrante feita de palmito, e muitas vezes eu fiquei lá dentro imaginando coisas. Que essa casinha foi embora, se acabou na enchente de 1983.
estava prestes a se acabar, portanto. E fui escrevendo, fui escrevendo. Aí as pessoas me perguntam assim, mas tu escreves muitas vezes o mesmo texto? Não. Eu escrevo e fica pronto, né? Posso até mudar alguma coisa se eu quero mudar, mas senão o texto está pronto, porque ele é tão pensado antes que quando eu escrevo já fica listo, como se diz em espanhol, né? E aí eu andei me referindo já a esse livro e o fato de estar escrevê-lo em alguns episódios anteriores, e falei que quando ele ficou pronto, eu datilografei em 3 vias de carbono, aquele método antigo na máquina de escrever, né? E mandei uma cópia para o Marcos Conde Reis, lá no Rio de Janeiro, que era meu grande amigo, e dei uma cópia para o seu José Gonçalves, em Blumenau, que também era meu grande amigo. E tanto o Marcos quanto o seu José Gonçalves foram falar com o seu editor, que era o mesmo, que era o seu Odilon Lunardelli, sobre o qual vamos gravar um episódio mais adiante. E tinha o professor José Finardi, que tinha escrito a história da Fundação Dias Curra, que começou a falar com o seu editor, que era em Porto Alegre. E de repente eu estava recebendo recados de 2 editores para ir lá, né? Aí, nossa, eu estava com o livro pronto, datilografado, já tinha algumas pessoas que tinham visto, né, os meus amigos, e tinha 2 editores me chamando, isso estava além de qualquer sonho, assim, né? E então eu pensava assim, um dia eu vou. Eu recém tinha começado um novo emprego na cidade de Brusque. Eu tinha acanhamento de faltar, de pedir uma folga e tal, então ficou assim, um dia eu vou. Até que um dia o seu José Gonçalves telefonou para mim e disse assim, amanhã eu tenho que ir lá na editora Lunardelli. E o seu Odilon disse para não aparecer lá sem te levar. Eu falei, ai, agora o bicho pegou, né? Então eu fui falar com a minha gerente, que era a Regina, e pedi para faltar no dia seguinte. O seu José Gonçalves passou por Brusque, a caminho de Florianópolis, e me levou. E ele foi muito solícito, sempre muito um grande amigo, assim, que a gente, desses que são raros na vida, né? Foi me orientando, tu vais ganhar tanto de direitos autorais, tu tens que negociar isso assim, isso assado e tal. E nós chegamos em Florianópolis, naquele tempo o trânsito era uma beleza, quase não havia trânsito, né? Bem diferente dos tempos atuais. E o seu Odilon disse assim, essa aí é a Urda? É. Trouxe o livro, eu tinha uma pasta assim com as folhas datilografadas dentro. Eu disse, sim. Então me dá. Eu dei para ele botou numa gaveta e disse assim, sai no mês tal. Pronto, estava tudo decidido. E saiu no mês tal, né? Foi julho de 1979. Foi um acontecimento, porque naquela época não era como hoje. Hoje qualquer pessoa pode publicar o que quiser na internet, em papel, é só ir numa gráfica e encomendar. Hoje é muito mais fácil. Mas naquele tempo, para se ter um livro, havia necessidade de ter um editor, né? Então, o fato de ter o seu Odilon Lunardelli me bancando assim a edição do meu livro, assim, no sentido de ele fez tudo. A divulgação foi uma coisa fantástica, assim, até um programa que não sei se hoje em dia ainda existe, chamado A Hora do Brasil. Até na Hora do Brasil se divulgou o lançamento do Verde Vale. Eu soube disso porque uma tia minha, tia Estela, que morava em Curitiba,
que ouvia a Hora do Brasil, escutou na Hora do Brasil. Então, de repente, o Verde Vale saiu assim, com todo o sucesso, né? E logo naquele mês se fez o primeiro lançamento, que foi em Florianópolis, foi na Caixa Econômica Federal, a agência Anita Garibaldi, que foi um evento muito bonito, que eu queria mostrar fotos aqui para vocês agora, mas eu não estou achando. Sei que eu era jovem, bonita, elegante, estava usando um vestido preto, bordado com strass, assim, tinha feito prendido o cabelo numa trança para cima, assim, tinha brincos de strass, eu estava bem bonita, assim. E naqueles mesmos dias, logo em seguida, foi feito o lançamento do livro em Brusque e em Blumenau. Blumenau foi na Biblioteca Pública Municipal Dr. Fritz Miller, que era assim, quem tinha me gerado como escritora, né? Onde eu era escrita desde os 12 anos. Então, nesse momento eu tenho um livro aqui, que a partir as primeiras edições tem a outra capa que já apareceu aí, né? A partir da 10ª edição passou a ter essa capa aqui, que foi feita pelo João Batista Rodrigues, que irmão da minha amiga Taninha Rodrigues, que fez essa capa bonita, e até hoje está saindo com essa capa, né? E eu estou um pouco perdida em quantas edições ele já teve. Eu acho que tem 12 ou 13 em papel. Aí tem uma edição em braille, linguagem dos cegos, né? Que aí então fica um livrão assim, desse tamanho, dessa grossura, assim, né? Que supriu a chegada, a presença dele junto à população que não pode enxergar direito, que lê com os dedos, assim, né? E foi muito lindo o lançamento desse livro em braille. E também hoje tem edição em e-book. Ele pode ser acessado via internet, né, na Amazon, e se pode baixá-lo no computador ou no celular de qualquer pessoa, né, ou daqueles aparelhinhos leitores, né. Então, foi uma alegria, sempre foi uma alegria para mim o Verde Vale, né? E ele continua por aí, andando, caminhando, tem histórias, inúmeras histórias para contar a respeito dele, surpresas que me aconteceram, coisas assim. E tá aí, continua vivo e forte aí o Verde Vale. Queria agradecer a vocês que assistiram até aqui, perguntar se vocês têm interesse de que eu conte outras coisas desse tipo, né? E quem gostou do episódio, que dê um like e que se inscreva no canal, convide seus amigos para ver e vamos falando.